para nos ajudar a explicar, né? Também passo a palavra aqui para a Rubenita, que ela tem lidado, né? A profissão dela, né? Com casos assim, e ela tem muito a nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre essa violência, especificamente para as mulheres, né? O porquê que elas são mais agredidas e como isso acontece geralmente. Bom, até, né, pegando aí esse finalzinho aí dessa diferença, né, da violência doméstica, porque ela é abrangente, então tudo que acontece dentro desse campo da família é doméstico, né, tudo se engloba nisso. Quando a gente fala contra a mulher, a violência contra a mulher, porque mesmo o homem sendo agredido, pressupõe que ele tem força suficiente, mesmo que seja a esposa que tenha agredido ele tem força, né, pressupõe que ele tenha mais força do que essa mulher. Então ele tem como contê-la sem necessariamente agredi-la. Então e nada justifica. Então por isso que o que contempla, né, a Lei Maria da Penha, no artigo 5º, é essa omissão ou ação baseada no gênero, em relação à mulher, que envolve agressão física, psicológica, econômica, patrimonial, que meio que dá, né, bem próximo dessa, é praticamente a mesma coisa da econômica. Então, só que o mais importante é que quando nós pensamos em violência contra a mulher, a primeira coisa que vem na mente é a violência física. A gente já visualiza um homem agredindo, dando um tapa na mulher, dando um puxão, só que é muito importante que as mulheres compreendam. E essa fala, ela não se direciona exclusivamente às mulheres, também aos homens. Por quê? Porque tem homens que praticam violência e ele não sabe que está praticando. Ele não entende que ele está praticando, mas eu não bato na minha mulher. Mas tem outros tipos de violência que é importante a mulher compreender, para que ela pelo menos fique antenada de que não é porque ela não foi agredida fisicamente que ela não está sofrendo violência. Então a violência física, ela pressupõe o tapa, o empurrão, né, o beliscão, o chacoalhar, tudo isso engloba a violência física, mas a gente também tem a violência psicológica, né, alguém que vive sob ameaça, vive na tensão, um homem que levanta a mão, mas ele não bate, também é violência psicológica. Violência moral, o homem começa a dizer que a mulher foi ali na esquina porque foi ficar com outro, porque fez isso, começa a denegrir ela, é violência moral. Violência econômica, esse homem faz com que essa mulher dependa dele para que ele possa atuar de maneira a subjugar ela. Então ele pode pegar uma carteira dela de motorista, ele pode dificultar todo o desenvolvimento dela, porque tem um ideal aí, tem um desejo que é fazer a manutenção dessa dependência dela. Então, só aqui a gente tem, né, vários tipos de violência que é importante que a mulher entenda que ela pode estar sujeita a isso dentro da casa dela. Então, ela precisa identificar, não precisa ser uma violência física, tem todos esses tipos. Na Bíblia, menciona sobre uma violência contra a mulher que não teve um desfecho bom porque houve uma denúncia, mas não houve o acolhimento, né, dessa denúncia, que é o caso de Amnon com Tamar, né, ambos filhos do rei Davi. E houve a queixa por parte do irmão legítimo dela, né, era irmão só por parte de pai, os dois, o que agrediu ela, o que a violentou, e o desfecho foi trágico, né, porque foi se tomar das dores, mas não de quem deveria fazer isso, que seria o pai, em primeiro momento, e em segundo momento o rei. Então, dois tipos de autoridades que aconteceu dentro da casa dele e não foi tratado como deveria. E se a ideia que nós estamos tratando aqui é um trabalho teológico, pensando no mundo cristão, por que nós abordaríamos esse assunto? Porque tem um campo onde ele acontece, né? E ele pode estar camuflado. E a ideia é que se traga à luz tudo isso que está sendo dito aqui, porque acontece dentro das igrejas. Então, não é o que está acontecendo só no mundo, é o que está acontecendo dentro da igreja, e aí é isso que a gente precisa pensar, né? Que violências desse tipo, alguma mulher pode se identificar, que ela está sofrendo isso lá, onde se adora, onde se busca, onde se ouve a mensagem, onde vê às vezes o marido falando, e ainda tem mais outros desdobramentos, né, pastor? Porque a gente ainda tem as mulheres que passam por isso, mas de repente é um membro, aí ela pode buscar o pastor. Mas é possível que aconteça?
de um pastor ter um comportamento agressivo ou violento, não necessariamente uma violência física, e de repente essa mulher se socorre onde? Acho que é isso que a gente pode pensar, né, conversar sobre o assunto.